Esta é a primeira atividade do mês de setembro. Alguns alunos sempre têm dificuldades e pessoas que começam a desenhar sempre têm dificuldades na questão da pintura, seja ela com lápis 6B ou com lápis de cor. Nós vamos fazer um exercício com o lápis 6B para aprender a pintar e a trabalhar os volumes. Você vai fazer um círculo, 2 círculos como esse, e você vai pintar com movimentos circulares, para que você tenha a percepção do todo que você está fazendo. Eu fiz essas esferas, essas bolinhas aqui de um tamanho bem maior, para a gente ter uma percepção do tanto de força que a gente coloca na mão. Então você vai começar do escuro para o claro, ou do claro para o escuro, mas geralmente esse exercício aqui que nós vamos fazer, ele precisa ser feito do escuro para o claro. Isso vai te ajudar a deixar a sua mão mais leve. Cuidado no acabamento, sem vazar na pintura. Você vai percebendo que você vai conquistando uma textura. Você vai perceber a textura do próprio papel. Nesse caso nós estamos fazendo uma própria folha de sulfite. Professor, por que nós temos que fazer esse exercício em si? Porque esse exercício vai te ajudar na hora de dar o acabamento da tua pintura. Então o que eu tenho percebido é que a maioria dos alunos, que iniciam a fazer desenho, tem dificuldade com esse tipo de pintura. Na verdade vai sempre pintando de qualquer jeito, porque nunca viu alguém fazendo essa. E você vai percebendo que vai criando alguns volumes. E é bom você sempre estar fazendo com movimentos circulares. Pode ser movimentos menores. Aqui eu estou fazendo maiores para a gente ter um pouco mais de agilidade. Ele pode ser com movimentos menores e pode ser com movimentos maiores. Aqui no caso eu só estou fazendo só com o cair do lápis, a força do cair do lápis. Então o peso da minha mão encostado na mesa, e você vai percebendo que vai ficando uns volumes mais fortes, uns mais fracos. Porque esse exercício ele tem que ser feito constantemente, até você ter uma percepção quase do zero. Até você ter uma percepção quase do zero da esfera. Então aqui eu tenho uma luz, uma sombra e uma luz, um volume. Agora aqui eu vou apertar mais, porque eu quero mais intensidade. E eu vou saindo da parte mais escura com pequenos movimentos circulares. Esse exercício pode ser feito com o lápis 6B, com qualquer lápis na verdade, mas eu quero que vocês façam com o lápis 6B. Para que vocês comecem a explorar as texturas, desde pele. Você vai percebendo que os movimentos circulares
eles vão ajudando a espalhar o grafite. Lembrando que aqui eu não estou usando ainda o esfuminho nem o papel higiênico. E aqui vai começando a ganhar uns poros, uns furinhos. Para a pele, isso ajuda muito. Na hora de você fazer um desenho de um rosto, ajuda muito. E aí você vai dando um acabamento. Você percebe que onde você vai acrescentando grafite, vai ganhando volume. Tem uma coisa aqui que não deixa esse desenho ir para o mais real. O que que é? É a linha. Geralmente o que que você tem que fazer? Você tem que sumir essa linha. No caso, para sumir essa linha, eu posso fazer o mais escuro aqui e fazer com que essa parte fique mais clara, né? Fazer o inverso. Aqui deixar pintado bem escuro para que dê uma textura. Mas a ideia em si é que você ganhe controle, né? Com o lápis, seja ele de cor ou o lápis 6B. A diferença? Há muita diferença. Há muita diferença. E você vai fazer esse exercício somente com lápis, para você ter a percepção. A percepção dessa gradação aqui, ó. Então, para que isso ganhe um volume que fique mais arredondado, você pode apagar aqui um pouco. Um pouquinho só. Bem suave. Vou tirar aqui mais um pouco. Uma borrachinha macia ajuda bastante. Então vai ganhando esse aspecto de esfera. Lembrando que o peso que você coloca no lápis então vai fazer essa dinâmica ficar. Olha só o que acontece. Então aqui eu tenho uma intensidade de luz e aqui eu tenho uma sombra. Então eu vou do escuro para o claro. Vendo as atividades dos alunos que foram me enviando e algumas perguntas que foram colocando, eu percebi que há uma necessidade. Isso é de todos, tá? Desde adulto a criança, que a dificuldade em manuseio com lápis. A forma que você pega o lápis também influencia. Se você pega o lápis assim, ela vai influenciar, mas ela não vai ser a desculpa do resultado, né? Você vai perceber que aqui a gente vai ter algumas manchas. Então, de acordo com o que você está olhando, né, desenhando, ou o que você vai criar, é muito importante pensar nisso. Olha só. E você vai percebendo que vai havendo um volume escuro para o claro. É como se estivesse saindo do papel. Mas isso é para que você faça essa provocação para você mesmo. É um exercício muito importante. É como um exercício de fazer linhas. Nesse mês nós vamos trabalhar essas texturas e trabalhar linhas e formas, para que vocês possam melhorar. Olha só. E vai ganhando textura. Alguns que querem chegar no realismo
Essa atividade ela é muito importante. Na verdade, essa atividade ela é muito importante numa questão do todo, né? Você percebe que eu estou fazendo leves movimentos circulares. O lápis meio que já se acomodou aqui no papel, então ele já está deslizando bem. E eu vou subindo e sempre dando, sabe, a lua, a meia lua, né? Ó, então eu vou preenchendo aonde eu quero que ganhe uma gradação mais escura. Aqui eu vou apertar um pouco mais. A atividade da laranja ela é muito importante justamente por isso, porque ela ajuda. Tanto que aquelas laranjas foi eu que criei, né? O formato, né, do desenho, a composição. Olha só. Então a gente vai ganhando, ó. Então aqui se eu colocar aqui uma sombra, lembrando que eu estou trabalhando textura, não estou trabalhando uma textura muito lisa, mas é nítido ter uma percepção de uma subida ou de uma profundidade. Quando a gente vai fazer buraco ou qualquer desenho 3D, esse fundamento ele é fundamental. Você percebe que quando eu começo daqui, ó, ele já mancha. Então, pode ser que você queira esse tipo de mancha e pode ser que não. Então, ó, olha só. Então, propositalmente, eu venho com leves movimentos. A pintura vai ficando uniforme, com equilíbrio. E aqui influencia muito o peso da mão. É uma atividade que vai controlar também a sua ansiedade, né? Ela exige concentração, porque você tem que ficar com esses movimentos circulares bem. E você vai percebendo que você vai passando e o lápis vai encaixando, vai se espalhando. Lembrando que eu não estou usando esfuminho, eu estou provocando aqui uma textura porosa na folha de sulfite, tá? Não é nem um papel super caro e sofisticado. É um exercício para que você possa melhorar a pintura dos seus desenhos. Isso só para vocês verem que um desenho ele não pode ser feito muito rápido. Na verdade ele até pode, mas a qualidade do desenho vai ser influenciada através da forma que você pinta. Olha só. Então é um exercício muito básico que vai provocar um efeito. Vocês conseguem perceber, ó, a luz, né? A luz que vem aqui, ó, um golpe de luz aqui, ó, para o escuro. Então é uma atividade que ela é muito importante para quem começa a desenhar. Então ela já ganhou a forma aqui. Então se eu fizer aqui uma pequena sombrinha, bem suave, já está parecendo que ela está sobre alguma superfície, bem suave. Então assim, é perceber a luz e a sombra. Agora se eu colocar aqui uma tonalidade mais escura, vai dar mais volume ainda, porque aí vai aparecer essa parte. O que muitos não conseguem compreender é que essa parte aqui tem que desaparecer a linha.
Então aqui eu vou colocar como se tivesse... Vocês perceberam? Eu não estou usando, não estou esfumaçando, usando só a técnica com o lápis. Então eu estou fazendo uma provocação aqui, ó, com vocês. Mesma coisa. Então, do escuro para o claro. Então você percebe que vai dando, é como se... E sempre trabalhando com essa coisa, o movimento circular. Então, quanto mais intensidade, porque algumas camadas da pele, como boca, nariz, né, na musculatura mesmo do corpo humano, olha só, a gente vai... Então você vai parecendo que vai dando... Some as linhas. A ideia é que você aprenda a fazer sumir as linhas. Olha só. E provocar uma nova textura. De um novo ambiente. Tá vendo só? E por que eu estou trabalhando justamente com a esfera, o círculo? Porque ela vai exigir que você tente manter o traço dela o mais redondo possível, sem deixar o aspecto de linha. Olha só. Você vai ver que ela vai dar algumas desformas. Então você percebe que há um movimento, né, do escuro para o claro e do escuro para o claro, né? É a luz, né, batendo aqui e refletindo. Aqui eu poderia fazer também, como a luz bate aqui, aqui poderia dar um volume aqui para dar a sensação de que ela está aqui. Então faça esse exercício 2 vezes como está aí. Você faça 2 esferas. Você pode usar um copo, né, como referência para você fazer o ciclo. Você pode usar o compasso, né? E esse exercício sem o esfuminho, só no lápis. Então ele vai ajudar muito na hora de você fazer essas entradas aqui de nariz, os volumes da boca, as entradas do olho mesmo, da esfera do olho. Então toda forma, essa forma geométrica, né, o círculo redondo, né, a esfera, ela vai te ajudar muito a dar volume nos seus desenhos. Então é importante que você faça esse exercício. Sempre eu vou recomendar da criança, né, que faz o desenho infantil, ao desenho artístico, mais de uma vez. Então não desenha só uma vez. Então a superfície de onde você vai desenhar também, da onde está, a gente pode ter também aqui uma linha do horizonte, né, que vai determinar aonde vai estar esse objeto, né? Então estamos fazendo aqui uma superfície. Então a gente pode brincar com uma forma geométrica que vai dar justamente essa ideia. Então a base hoje foi da atividade folha de sulfite, um lápis 6B e uma borracha macia, né? Se você tiver aí a mono, não é para usar o esfuminho e nem esfumaçar com o dedo. É para usar só o lápis com movimentos levemente circulares.
E um cuidado para que o lápis não vaze do círculo. Por quê? Senão perde a qualidade. Né? Ó, se você começar a entrar, né, o lápis dentro da esfera, ela vai ficar toda torta. Então tenta respeitar. Lembra quando a professora lá na escola falava, não pinta fora, só pinta dentro. Então é a mesma ideia, aquela brincadeirinha que a gente escuta desde a creche. Então são princípios que da primeira vez que a gente viu isso. Então aqui, ó, nós temos algo atrás, né, um fundo atrás, e temos uma luz que bate aqui. Então basicamente isso aqui é uma referência de luz e sombra, testando o volume e a textura que você quer alcançar. Posso ser mais escuro, mais volumoso? Cada vez que você aplicar mais tom escuro, vai ser mais volumoso. Então basicamente a atividade de hoje ela consiste nisso, né, em fazer esse exercício, porque ele vai ajudar vocês na hora de ter habilidade com o lápis 6B. Lembrando que eu estou usando o Faber, o Castell 9000, que ele é bem macio e ele ajuda. Se você tem um lápis mais caro, pode usar ele também, ok? Até a próxima atividade e vamos lá.